Como deuses e religiões chegaram em Roma? Então, isso aqui o Clebão já disse para vocês, né? Então, uma das formas é o evocatio. Então, a gente já encontrou um problema já de início, porque nenhum autor consegue dizer, olha, os cristãos surgiram em 30, outros vão dizer que em 50 e outros em 60. Em quem nós vamos acreditar, pessoal? Tá? Né? E aí você tem um cara do século IV dizendo que Pedro e Paulo foram criar religião. Só que não. Pedro e Paulo não poderiam criar religião. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, uma forma de deuses entrarem em Roma é através do evocatio. O que é evocatio, Francis? Aqui, ó. Isso aqui, inclusive, foi o Pedro que mandou lá no grupo a introdução de novos deuses. Quando os romanos capturavam uma cidade inimiga ou ela estava sob cerco, era seu costume chamar os deuses inimigos, convidando-os a abandonar a população derrotada e vir a ser adorada em Roma, privando assim o inimigo da assistência divina. O termo para esse procedimento e seu ritual era conhecido como evocatio, e os romanos usavam para invocar o deus principal de uma cidade inimiga, prometendo à divindade um culto em Roma e, às vezes, um templo. O general no comando empreenderia a evocatio, como na captura da cidade etrusca de Veii em 396 antes da Era Comum, quando o ditador Furius Camillus prometeu a Juno, a deusa padroeira da cidade, um santuário digno de sua grandeza se ela concordasse a vir por Roma. Havia, só para vocês entenderem, havia dois tipos de evocatio. O evocatio da guerra, esse que eu mostrei para vocês. Então, durante uma guerra, os romanos, eles tinham uma oração, um ritual, em que eles convidavam o deus do inimigo a vir para o lado deles. E aí, eles, com a ajuda do deus do inimigo, né, agora era amigo deles, eles derrotavam essa outra nação inimiga. Porém, existia um outro evocatio, que era na época de paz, onde os cônsules, eles iam nas cidades e pediam autorização para levar os deuses para Roma. Quando, no início do vídeo, que eu mostrei para vocês, quando Jesus aparece para Paulo e diz, leve minha mensagem, ou seja, me leve para Roma, ele está tentando fazer o quê? Ele está tentando tirar Jesus do evocatio da guerra. Porque, de acordo com a minha pesquisa, é aí que Jesus surge em Roma, em 70. É nesse período. Só que aí cria um problema, porque esse pessoal que está criando a religião, eles não querem nada ligado à guerra. Eles não querem. A gente vê pelas cartas dos pais da igreja, eles não querem nada ligado à guerra. E como fazer isso, então? Como resolver esse impasse? Galera, vamos fazer o seguinte, vamos criar um personagem. Mas como que a gente vai chamar esse personagem? Vamos chamar ele de Paulo. Beleza. Tá, vamos colocar ele antes de 70 e vamos fazer esse cara trazer Jesus para Roma numa época de paz. Cara, fantástico a tua ideia. Beleza, vamos lá então. E aí se cria o personagem, as cartas. Então, vocês entenderam? Então, a jogada de se criar o Paulo antes de 70? Então, ele tira. Porque se Jesus chega com os Flavianos 70, é problemático. Mas ele chegou, sim, chegou em 70. Só que quando vai se criar a religião, eles não querem mais essa identidade. Veja, João, quando vocês pegam o João, tem alguma profecia sobre a guerra? Não, não tem. Não tem profecia sobre a guerra. Tá? Então, como que os deuses surgiam em Roma? É do jeito que eu estou falando para vocês. Então, veja, no texto que vocês leram, Paulo está indo para Roma pregar Jesus. Ele vai criar o episcopado, Pedro e Paulo. Essa história de Pedro e Paulo criarem religião em Roma é uma história real ou fictícia? Responda para mim aí. Pedro e Paulo criando o cristianismo em Roma é uma história real ou fictícia? Eu vou mostrar para vocês por que Paulo e Pedro não poderiam ter criado o cristianismo em Roma. Antes disso,
antes disso, eu vou trazer mais um texto. Preste atenção. Eu trouxe para você... Em uma investigação, o detalhe é tudo. Jack Reacher. Parabéns, João. Parabéns. Parabéns. É exatamente isso. Se era o Senado que aprovava a religião, como é que Paulo vai criar religião em Roma? Impossível. Mas, Francis, não, nenhum historiador... Qual o artigo acadêmico que diz isso, Francis? Não tem artigo acadêmico. Tá? Então, assim, eu espero que algum escritor aí, um acadêmico, escreva isso, tá? Porque, cara, estão ensinando tudo errado para vocês, porque Paulo não poderia criar o cristianismo em Roma, porque é o Senado. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Isso que o João falou aí, vou mostrar isso para vocês, tá? Então, veja, eu mostrei para vocês aqui o texto que fala do evocatio, quando um deus do inimigo vem para Roma. Tá? Então, eu digo que nesse momento é que Jesus vem para Roma. Tá? Inclusive, o texto de Joséfo, quando Joséfo diz que o Deus saiu do templo e começou a vagar e foi habitar na Itália, em Roma. Então, Joséfo está dizendo que houve um evocatio. Joséfo. Tá? Então, é isso. Então, existe dois tipos de evocatio. Então, sobre isso aí, eu vou explicar melhor para vocês. Para quem for membro do canal, eu vou explicar melhor sobre evocatio. Tá? Mas quero que vocês prestem atenção no texto que eu vou trazer agora aqui para vocês. É o texto do Plínio Velho, está escrevendo ali por volta de 75, 77, por aí. Histórias Naturais, livro 28. Ele diz assim, ó. E, além disso, nas próprias leis das 12 tábuas, não lemos as seguintes palavras. Quem tiver encantado a colheita. Em outro lugar, quem tiver usado encantamentos perniciosos. Verrios Flacos cita autores que ele considera digno de crédito para mostrar que, por ocasião de um cerco, era o costume, a primeira coisa de todos, que os padres romanos convocassem a divindade tutelar daquela cidade em particular e prometer-lhe os mesmos ritos, ou seja, o evocatio. Então, o deus do inimigo vem para Roma. E ainda hoje, esse ritual ainda faz parte da disciplina de nossos pontífices. Daí é sem dúvida que o nome da divindade tutelar de Roma foi tão estritamente mantida oculta, para que nenhum de nossos inimigos haja de maneira semelhante. Galera, vocês entenderam o que ele disse aqui? Agora, em 70, ainda se faz isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, então, que na guerra de Tito, o Deus judeu foi morar em Roma. Aí que é o problema. Quem foi o Deus judeu que foi morar em Roma depois de 70? Javé? Qual foi o culto depois de 70, pessoal? Fala para mim aí. Depois de 70, qual é o Deus que foi cultuado em Roma? O Deus judeu? Fala para mim aí. Jesus ou Javé? Porque, de acordo com Joséfo, Deus judeu foi morar em Roma. Não sou eu que estou dizendo, é Joséfo. Então, agora eu estou perguntando para vocês. Se existiu o evocatio, ele aconteceu, a gente sabe que aconteceu. Qual é o Deus que foi cultuado em Roma depois de 70? Fala aí para mim, pessoal. O que a gente tem de provas é que Jesus foi cultuado. Agora, Javé... Eu não estou dizendo que Javé não foi trazido por evocatio, mas o culto... mas França, aí vão dizer, mas Paulo existiu antes de 70. Vocês entendem o porquê que, para mim, era uma questão de honra colocar Paulo depois de 70? Vocês entenderam agora? Então, vamos entender aqui como que o cristianismo surge. Como que as religiões em Roma eram criadas. Presta atenção, tá? O que eu vou mostrar para vocês. Já que os acadêmicos não mostram para vocês, presta atenção na minha aula aqui, tá? Cícero, Cartas Ático, livro 4, diz assim:
todos os pontífices que eram senadores foram convocados. Francis, mas Pedro não era pontífice também? Pois é. Dizem que Pedro era pontífice. Se ele era pontífice, tá? Tem um problema sério aí. E Marcelino, um forte partidário meu, sendo chamado primeiro para dar a sua opinião, perguntou-lhes qual era o significado do seu decreto. Então, o senhor Lúculo, falando por todos os seus colegas, respondeu que os pontífices tinham que decidir as questões de religião e o Senado as questões de direito. Ele e seus colegas haviam resolvido a questão de religiosa e agora no Senado, eles se juntariam aos outros senadores para resolver a questão jurídica. Se eram os pontífices que decidiam sobre a religião, se o cristianismo ele vai surgir em Roma, quem é que decidia se o cristianismo ia ser uma religião em Roma ou não? Seja bem-vindo à Multiversal Flaviana. Senado, pessoal. O cristianismo tinha que passar pelo Senado. Se Paulo existiu ou não, não interessa. Tinha que ser passado pelo Senado. O Senado tinha que aprovar. E você tinha os pontífices. Peraí. Se o Senado aprovava, por que eles estavam perseguindo os cristãos? Game over. Vou perguntar de novo. Se o Senado aprovava as religiões, ou seja, aprovou o cristianismo, por que eles iriam perseguir? Vocês percebem que não é que eu tiro isso do nada? Quando eu digo para vocês que não existiu perseguição, não é que eu estou tirando do nada. Vocês entendem? Quando o pessoal fala, mas Francis, que essa teoria flaviana é maluca, por que os imperadores iriam criar uma religião e depois iam perseguir? Galera, não sou eu que estou dizendo. Cícero está dizendo aqui que quem regulava, quem cuidava da religião eram os pontífices. Vocês entenderam? Então veja, o cristianismo sempre foi uma religião romana e não judaica, desde o seu início. Porque uma religião judaica com diácono, bispo, presbítero, nunca existiu. Se você me trouxer um texto judaico dizendo que havia esses cargos aí em alguma seita judaica, eu desisto do meu canal aqui, tá, pessoal? Eu desisto. Então, Tertuliano, em Apologia, capítulo 4, diz assim: para mencionar algumas palavras sobre a origem de tais leis das quais estamos agora falando, cito o antigo decreto, que diz que nenhum Deus deve ser instituído pelo imperador antes que primeiramente seja aprovado pelo Senado. E no capítulo 4 ele diz: pois, como já mostramos, todo Deus dependia da decisão do Senado para a sua divindade. Nenhum Deus era aquele que o homem, em seus próprios desígnios, não desejava ser assim e assim condenava. Game over. Seja bem-vindo à Multiversal Flaviana. Então existia uma lei e quem regulava, quem cuidava de religião era o Senado, o imperador e os pontífices. Então, quando eu estou dizendo para vocês que o cristianismo ele surge como uma religião romana, que os romanos tinham todo o conhecimento dessa religião, que nunca foi uma religião ilícita, nunca foi religião ilícita. Então, o fato de nenhum historiador trazer isso para vocês quer dizer que eu estou errado? Não. É que nenhum historiador se tocou nisso, nenhum historiador leu isso, nenhum historiador falou, não, isso aí vamos deixar para esses youtubianos aí, esses caras do YouTube aí, vamos deixar esses textos para eles aí, porque não, isso não interessa para nós. Nós temos que cuidar da academia, do consenso acadêmico. Então é assim que surgiu a religião, é assim que surgiu o cristianismo. Então, se o cristianismo surge através do Senado, dos imperadores,
por que que eles iriam perseguir os cristãos? Vocês percebem como a ideia de perseguição ela é impossível? Na introdução de Novos Deuses aqui, é o seguinte, vai dizer o seguinte nesse site aqui. As leis religiosas de Cícero, para que seu estado ideal, incluíam a seguinte prescrição que a lei de Cícero. Ninguém, presta atenção o que Cícero diz aqui, ninguém terá deuses separadamente, sejam deuses novos ou deuses estrangeiros, a menos que sejam reconhecidos pelo Estado. Em particular, eles adorarão aqueles deuses cuja adoração receberam devidamente de seus antepassados. Isso aqui está em Leis 2:19. Isso reflete as práticas romanas que restringiam a adoração a divindades e heróis tradicionais, a menos que a introdução de um novo Deus fosse aprovado pelo Estado. E ele continua. Os romanos não eram, em princípio, opostos à inovação religiosa, como indica a sua aceitação de Esculápio, a Magna Mater, e sua prática de invocar, o evocatio, os deuses dos estados com os quais estava em guerra. Mas o Estado romano, representado pelo Senado, tinha uma visão clara sobre quais formas de adoração eram apropriadas dentro de um contexto romano. Era o Senado, nunca o povo. Quem que é o povo? Paulo, Pedro, não podia ser o povo. Era o Senado que decidia quais deuses estrangeiros poderiam ser importados para Roma e cuja adoração poderia ser aceita dentro do aparato formal da religião do Estado. Quando o Senado desaprovava uma nova religião ou culto, ele podia tomar medidas ativas para suprimi-lo, como no caso das bacanais, quando o Senado punia os adeptos do culto e quando a adoração de Ísis estava ganhando popularidade em Roma nas últimas décadas da República. O Senado destruía seus templos em mais de uma ocasião. Novamente, aqui, nenhuma religião, nenhum deus era aprovado em Roma se não fosse com a aprovação do imperador, do Senado e do pontífice. Logo, Jesus foi aprovado pelo imperador, pelo Senado, pelo pontífice. Por que, se eles aprovaram, por que eles iriam perseguir? Esquece! Não existe perseguição, pessoal. Não existe. Mas, Francis, a academia, os acadêmicos, o consenso diz, Francis, cara, eu não posso fazer nada. Eu estou lendo texto para vocês. Peguem o texto aqui e digam que está errado. Eu estou mostrando para vocês. Explique isso para mim. Piribicando na Blassai, Jetchessio Naciassácia Sussahaia. Vocês não entenderam ainda o problema que eu estou trazendo para vocês aqui? Vocês não entenderam ainda? Veja, eu disse para vocês o quê? Quem aprovava a religião e deuses em Roma era quem? O imperador, os pontífices e o Senado, certo? E aí diz que Nero matou Pedro e Paulo. Olha só o problema disso agora. Tertuliano diz assim, ó, para mencionar algumas palavras sobre a origem de tais leis das quais estamos agora falando, cito o antigo decreto que diz que nenhum deus deve ser instituído pelo imperador antes que primeiramente seja aprovado pelo Senado. Então, o imperador tinha que aprovar sim, só que antes tinha que ser aprovado pelo Senado. Explica isso daqui, ó. Romanos 13, 1, 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Seja bem-vindo à Multiversal Flaviana. Vocês perceberam que piorou a situação? Se eu coloco em 70 o cristianismo surgindo depois e Jesus ali, a gente tem um problema. Só que se a gente coloca Paulo antes, a gente tem um problema maior. Porque quem era o imperador ali, quem era o governante, era Nero. E Paulo está dizendo para nós que todos devem... O que ele diz aqui, ó?
Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, Deus instituiu Nero. É Nero que está assinando embaixo aqui. Então, aí você, meu caro, que critica a multiversal Flaviana, esse carinha aqui, explica para mim. Se era Deus que colocava os governantes, se era o imperador e o senado que aprovavam as religiões e deuses, e Paulo está dizendo que tem que respeitar a autoridade, então essa autoridade é Nero. Então Paulo está dizendo que tem que respeitar Nero. Aí eu pergunto, por que cargas d'água Nero mataria um cara que está ali defendendo ele? Sendo que os cristãos seguiam tudo que Paulo dizia. Os cristãos estavam pagando os impostos, estavam adorando o seu Deus, mas o quê? Estava respeitando a autoridade. Por que que Nero mataria Paulo e Pedro e por que que ele perseguiria os cristãos? Multiversal Flaviana. Sua licença e salva